Hoje temos vídeo extra! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje não é nossa lição não, hoje é a nossa introdução sobre a lição do primeiro trimestre de 2022, a lição de Hebreus. Vou até pegar ela aqui pra vocês verem. Essa é a nova lição do novo trimestre de 2022 e essa lição aqui, meus amigos, ela tá top demais. Eu já dei uma olhadinha nela, já preparei alguns vídeos aí pra vocês que vão sair aí essa semana e a lição ela tá muito legal. Já que nós estamos iniciando uma nova lição neste novo ano que tá por vir, né, o 2022, eu decidi fazer esse vídeo introdutório, esse vídeo extra, para que você tenha mais informações sobre essa lição e você possa entender mais a lição deste trimestre. Isso vai te ajudar muito a entender algumas coisas. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que as escrituras, elas não deixam claro quem que é o autor de Hebreus. Não, ela não deixa claro. Sim, a gente sabe que Paulo é uma das opções, muitos estudiosos acham que foi Paulo, mas não tem como ter certeza. Atualmente a gente não tem certeza quem que foi o autor de Hebreus. Existem algumas opções de quem pode ser o autor de Hebreus. Mas uma coisa muito interessante sobre as características do autor de Hebreus é que ele era o autor era um orador enérgico e é bem provável que tivesse instrução formal. A carta evidencia proficiência no idioma grego, uso convincente de figuras de linguagem e ciência. 2. O autor tinha profundo conhecimento no Antigo Testamento e respeito por essa porção das Escrituras. Nenhum outro livro do Novo Testamento cita tanto o Antigo Testamento quanto Hebreus. Isso é muito legal, né? Porque na lição passada a gente falou sobre o Antigo Testamento, a gente estava estudando sobre Deuteronômio e tem ali uma ligação entre eles também. O autor argumenta de modo convicto que Jesus é tanto o clímax quanto o cumprimento da revelação de Deus no Antigo Testamento. E em terceiro lugar, o autor era, acima de tudo, um pastor. A carta aos Hebreus não foi escrita para ser demonstração de conhecimento, mas um apelo tocante ou palavra de exortação para as pessoas se apegarem a Jesus. Isso é muito interessante, porque o autor de Hebreus ele estava interessado na conversão das pessoas. Ele estava interessado em instruir as pessoas para que elas permanecessem na fé em Jesus Cristo. Como eu disse, nós não sabemos com certeza quem foi o autor de Hebreus, mas com certeza esse autor tem sido muito importante nas vidas dos cristãos ao longo dos séculos. Na lição, contexto bíblico, a gente pode ver que eles atribuíram a autoria a Paulo, porque é uma grande possibilidade realmente dele ter sido o autor. E sabe para quem que o livro de Hebreus foi escrito? As escrituras também não revelam para quem que foi escrito o livro de Hebreus, mas explica que os leitores já tinham ouvido o evangelho, eles eram convertidos por Jesus, mas naquele momento, naquela situação, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por um momento de muita perseguição, angústia, sofrimento, conflitos. Tudo isso porque eles tinham demonstrado um forte compromisso com a palavra de Deus. Eles tinham assumido uma responsabilidade com a palavra de Deus e com Jesus. Isso com certeza chamou muita atenção das pessoas que acabaram perseguindo aqueles cristãos. E muitos até mesmo foram presos por causa de sua fé. Pode ser que a carta de Hebreus tenha sido endereçada aos cristãos de Roma, apesar de que nós não temos certeza, isso é só uma possibilidade. Se for o caso, o decreto de Cláudio para expulsar os judeus em Roma em 49 d.C., que incluiria muitos cristãos, pode explicar a referência à perseguição que os leitores sofriam. Mas isso é uma possibilidade e a gente pode contar com a certeza de que sim, eles sofriam com perseguições e era uma situação muito difícil para eles. Muitos estavam até mesmo desanimados. E a carta aos Hebreus ela foi escrita para exortar aquele povo, para motivá-los, para animá-los a perseverar na fé. A falta deles não mencionarem a destruição do templo de Jerusalém pode sugerir que o livro de Hebreus tenha sido escrito até o ano 70 depois de Cristo. A mensagem do livro de Hebreus é uma mensagem muito importante, não só para os leitores daquela época, mas para os leitores de todos os séculos que vieram depois do livro de Hebreus, todos aqueles que leram o livro de Hebreus. Porque é um livro incrível, é um livro que nos motiva a permanecer tendo fé em Jesus Cristo. É um livro que abre nossa mente para muitas coisas, apesar de ser um livro bem complexo. Nem tudo pode ser entendido assim, só de bater o olho e ler o que está escrito. Por isso, os líderes e os professores
que forem falar sobre a lição, que forem falar sobre esse livro principalmente, tem que ter muito cuidado com o que vão falar. Estudar profundamente, entender melhor a palavra de Deus e linkar os ensinamentos de Hebreus com outros textos de referência que nos ajudam a entender mais sobre os versículos, sobre as passagens. Mas mesmo ele sendo um livro um pouco complexo, isso não significa que a gente não deve estudar, muito pelo contrário, a gente tem que estudar ainda mais, porque a mensagem que contém nele é uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem de esperança que pode fazer com que muitos cristãos se reavivem. Esses foram até um dos motivos que eu achei super interessante o livro de Hebreus ter sido colocado como a primeira lição do trimestre de 2022, porque vai nos ajudar na caminhada cristã durante o ano de 2022 e eu espero que para a vida inteira, né? Porque os ensinamentos que tem lá são ensinamentos muito maravilhosos. Se a gente parar, refletir, estudar, entender mesmo, com certeza isso vai edificar muito a nossa vida, a nossa caminhada cristã. A mensagem de Hebreus fala sobre Jesus, fala sobre perseverar na fé, fala sobre esperança, fala sobre Jesus como sacerdote, fala sobre os cristãos, fala sobre o santuário, fala sobre muitas coisas muito importantes que, como cristãos, a gente precisa saber, entender e colocar em prática muitas coisas que tem lá. São ensinamentos realmente muito preciosos e eu espero que você esteja aqui comigo todos os dias aqui no canal. Como você sabe, a gente tem vídeos diários da lição da Escola Sabatina Jovem. Essa foi uma breve introdução sobre o livro de Hebreus, mas você vai poder estudar junto comigo esse livro de uma forma mais profunda todos os dias aqui no canal. Por isso, se inscreve aí, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário e também deixa o seu like. E é isso aí, até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, sobre a Escola Sabatina Jovem. Até mais!